Oi, gente, que bom ter você aqui conosco em mais um programa Deus Tem o Melhor. Agora eu queria te convidar para dar uma pausa, sabe? Respirar fundo, porque esse é o momento de desligar um pouco das vozes de fora e ouvir só a dele. Vamos para o nosso devocional. Graça e paz, queridos, o meu nome é Agnes Beatriz e hoje nós vamos começar mais um devocional. Abra sua Bíblia lá em João 4:23, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Jesus explicou que Deus busca adoradores que não o adorem somente por formalidade, por exemplo, quando nós vamos à igreja, mas sim quando nós temos um tempo de adoração ao Pai, quando nós demonstramos uma vida de verdadeira adoração e que nós possamos, dessa forma, romper as barreiras através da adoração e vencermos as batalhas, porque através da adoração é isso que acontece na nossa vida. Por isso, eu coloco diante de você esse desafio de se colocar a partir de hoje diante de Deus e demonstrar essa verdadeira adoração, que não seja através de um louvor, mas que seja algo que flua através de você, com palavras, assim como os anjos dia e noite clamam: Santo, Santo, Santo és o Senhor. Que assim você também possa experimentar dessa adoração, que eu tenho certeza que a partir dessas experiências que você terá no seu secreto com Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Olha, esse próximo momento é daqueles que mexem com a gente. A Marcela viveu um milagre real, daqueles que só Deus pode fazer. E o testemunho dela eu tenho certeza que vai renovar a tua fé também. Escuta com atenção. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de algo maravilhoso que Deus fez na minha vida. Eu me chamo Marcela, eu faço parte da Igreja Renovada já há 18 anos e tudo começou após o meu casamento, né? Eu e meu esposo nos casamos ainda jovens, mas já decididos pelo casamento e ali recém-casados, né? A gente aproveitou bastante esses primeiros anos do casamento, mas chega um momento que já começa a bater aquela vontade da maternidade. E comigo não foi diferente, né? A gente começou a sonhar com isso, eu comecei a sonhar em ser mãe, né? Sempre quis ser mãe, desde a minha infância, né? Sempre sonhava quando chegasse esse momento e a gente começou a tentar. Depois de algum tempo de casados, a gente começou a tentar engravidar, mas aí com o passar do tempo eu observei que não chegava esse momento, né? A maternidade não chegava. E aí eu comecei a me preocupar. E foi quando eu decidi procurar ajuda médica, né? Para saber o que estava acontecendo, para saber o porquê eu ainda não tinha conseguido ser mãe, conseguido engravidar. E eu lembro que essa época foi bem difícil, né? Bem cansativo. E ali, fazendo os exames e tudo mais, eu tive o diagnóstico de SOP, né? Para quem não sabe, SOP é síndrome do ovário policístico, né? E essa síndrome, ela é basicamente um distúrbio hormonal, né? Um distúrbio hormonal que acontece. E aí essa síndrome ela gera aí um crescimento dos ovários, né, com a presença ali de cistos, né, na parte ali externa dos ovários. Então isso vai causando alguns sintomas, né? E aí eu fui passando por tudo isso. Para mim tudo isso eu não sabia o que era e com esse diagnóstico, com qualquer diagnóstico a gente fica meio que preocupado, né? Como é que vai ser ali, a partir dali, o que vai acontecer e
com esse diagnóstico, eu fui em busca do tratamento para isso. E nesse tratamento a gente se desgasta, né? Se desgasta fisicamente, financeiramente, emocionalmente, porque não é fácil, nenhum tratamento é tão fácil assim. E para a síndrome do ovário policístico é um desses tratamentos que não é fácil. Então, a gente tem os gastos financeiros com exames, com medicação, tem as reações da medicação, então não foi fácil. E durante esses anos de tratamento, também a gente passa por muitas coisas, né? Pelas cobranças da família. A família começa a cobrar, né? E aí, quando é que vocês vão ter filhos? E aí começam meio que uns comentários inconvenientes, né? Que eu sei que muitas vezes as pessoas elas não têm a intenção de te machucar, de te magoar, mas aí acabam fazendo comentários desnecessários. E isso não é legal, isso entristece o coração, né? Mas eu passei por tudo isso e eu sei que muitas mulheres também passam por isso hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que também passam por isso, mas eu sempre, mesmo diante desses momentos tristes, difíceis, eu sempre busquei a Deus, procurei me firmar nele, me agarrar a ele, a palavra dele, que é a verdade para as nossas vidas, né? Sempre ali lendo a palavra do Senhor, me alimentando dessa palavra que é viva, que nos revigora, que nos fortalece. Né? Se nós não tivermos Deus do nosso lado, caminhando conosco, queridos, nada vai ser pior, né? Vai ser bem difícil, bem mais difícil. E aí os anos foram passando e muitas pessoas intercediam junto comigo, né? Sonhavam junto comigo, a nossa família, a minha família, a família do meu esposo também sonhavam com esse momento, né, da gravidez e nos ajudavam em oração. Os meus pais, a minha mãe, né, ela foi uma grande intercessora na minha vida, por isso, né, sonhava junto, os meus pais, eles sonhavam muito em se tornarem avós, né, isso era um desejo também do coração deles. E eu lembro que no ano de 2021, eu, ali, nos meus momentos com o Senhor, em oração, eu lembro de perguntar para Ele, né, porque a gente fica nessa expectativa e por mais que a gente seja servo do Senhor, por mais que a gente caminhe com o Senhor, mas chegam momentos decisivos na nossa vida que a gente, querendo ou não, a gente acaba se questionando e perguntando. Então eu orei ao Senhor e perguntei para Ele qual era a vontade dele, né? Se realmente a vontade dele era de me tornar mãe, né? de filho biológico. Se essa era a vontade dele, se um dia eu seria mãe, eu me tornaria mãe. E eu lembro de falar para ele que essa seria a minha última oração, né, sobre este assunto. E que se a vontade dele não fosse essa de me tornar mãe, que ele me ajudasse a entender e a compreender essa vontade dele, mas que eu respeitaria essa vontade e continuaria o servindo como eu sempre fiz, o amando, o adorando, louvando a Ele como eu sempre fiz. E eu lembro que nessa oração eu ouvi muito claramente a voz do Senhor me dizendo que eu tivesse calma, que eu continuasse confiando nele, porque o tempo certo chegaria. Eu lembro que em uma das minhas últimas visitas ao médico, ele me disse que eu precisaria fazer uma dieta. E aí eu achei aquilo meio assim, né? Eu disse, mas nenhum médico nunca me disse para fazer isso, né? Durante o tratamento para tentar engravidar, mas esse médico em específico me disse isso, faça uma dieta. E aí depois você volta aqui e a gente conversa e continua esse tratamento. E aí no final de 2021 eu fiz essa dieta, sem muita expectativa na maternidade, estava ali confiante, deixei nas mãos do Senhor e deixei Ele trabalhar. E no início de 2022, em janeiro, que é o nosso aniversário de casamento, nós completamos 12 anos de casados. E eu lembro que umas 2 semanas depois do nosso aniversário de casamento, eu resolvi fazer um teste de gravidez.
para minha alegria e felicidade, minha e da minha família, o meu tão sonhado positivo finalmente chegou. E foi muito maravilhoso, foi algo assim, é inexplicável a sensação de você olhar para aquele positivo que você tanto desejou, tanto sonhou e realmente ele está ali, é real, né? E então em 2022 eu engravidei, o milagre do Senhor chegou na minha vida, na minha casa, na minha família. E tem um ponto muito especial que eu não posso deixar de não falar nisso, né? Eu falei atrás que a minha mãe foi uma grande intercessora minha para que esse milagre acontecesse, né? Com as orações dela. Mas a minha mãe, em 2021, ela descobriu, no início do ano, ela descobriu que estava doente. A minha mãe descobriu que estava com câncer. E para nossa família foi muito difícil. Foi um baque, na verdade. Mas aquele ano a gente deu todo o apoio que ela precisava, todo o amor que ela precisava receber. Infelizmente a doença já estava avançada e não podia mais ser feito muita coisa, né? A não ser fazer o tratamento oncológico que foi oferecido, que é oferecido. Mas aí em 2022 ela pôde se alegrar conosco. Ela pôde celebrar essa vitória, essa conquista, esse milagre, né? Esse milagre nas nossas vidas, na nossa família, e ver a felicidade nos olhos dela. Para mim foi muito gratificante. Eu sou muito grata a Deus por esse milagre, sabe? Por essa bênção. E ela ficou muito feliz. A gente celebrou, a gente festejou. E o ano de 2022, a gente curtiu a gravidez. Meu filho nasceu no dia 28 de agosto de 2022. E a gente pôde curtir ele. E minha mãe pôde curtir ele ainda por 5 meses, né? Infelizmente, aprove o Senhor recolhê-la, né? E ela faleceu em janeiro de 2023. Mas a lição que eu tiro de tudo isso, né? Hoje, muitas vezes a gente não entende certas coisas, né? E muitas vezes a gente pode até pensar assim, mas foi um milagre comum que acontece e tudo, mas todo milagre é maravilhoso, todo milagre é grandioso, todo milagre é um presente. E o meu filho, ele foi um presente. O meu filho, ele veio como um propósito, não só como um milagre, mas o meu filho, ele veio como um presente, como um consolo para a minha vida. Então hoje eu compreendo a vontade do Senhor, embora eu sinta muita falta e sinta muita saudade da minha mãe, principalmente nessas datas comemorativas, mas eu sou grata a Deus, porque Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Então hoje eu glorifico ao Senhor, o meu milagre está prestes a completar 3 aninhos, 3 anos de idade, e eu só tenho a agradecer, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele nunca se esquece de nós. Deus, Ele nunca nos desampara. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Então, aquilo que o Senhor prometeu para você, no tempo certo, Ele vai cumprir e Ele vai te entregar. No tempo certo, você, mãe, que está aí do outro lado, você vai estar com o seu milagre nos seus braços, assim como eu hoje tenho o meu milagre nos meus braços. E hoje eu estou aqui para te dizer, você que tem tentado engravidar, que você continue tentando, que você continue sonhando, que você continue confiando em Deus, no Senhor, na sua palavra, porque existe um tempo para tudo, para todo propósito nessa terra. E no tempo certo, o seu milagre vai acontecer. No último fim de semana, a gente viveu algo diferente lá na Renovada.
Foi o encontro das gerações, um culto onde todo mundo estava junto. Crianças, jovens, adultos, os mais experientes. Foi tão lindo e você vai poder conferir um pouco agora. Estamos aqui no encontro de gerações, onde podemos aprender coisas maravilhosas. Entendemos também que a importância da próxima geração e da anterior. Aprendemos que a união faz a força. Aprendemos muito e nos conectamos nesse momento de adoração ao Senhor. Agradecemos pela palavra e pelo poder de Deus que foi manifestado neste lugar. Participei desse evento, desse momento extraordinário do encontro de gerações aqui da Igreja Renovada. Foi o primeiro encontro de gerações, de muitos que virão. Um momento extraordinário de você ver gerações, da sequência de gerações, o aprendizado que nós temos. Um momento de louvor e adoração. É de suma importância a observação das gerações, que as gerações são algo que aponta para o futuro e deixa legados espirituais e também em nossas famílias. Geração é algo do projeto de Deus. É de grande importância ter esses eventos na igreja que fala das gerações, das crianças, dos adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, porque cada uma dessas gerações complementa a outra e cada uma delas pode contribuir positivamente para o desenvolvimento, crescimento, desatar, né, no sobrenatural, no espírito de cada um de nós. Então, hoje foi um marco muito grande onde o Senhor, Ele nos lembrou cada uma de suas promessas, Ele trazendo a nossa memória para que nós possamos seguir firmes, lembrando das vitórias que nós já tivemos, as batalhas vencidas, nos mostrando um futuro, né? Um futuro que Ele tem para cada um de nós. Então, foi muito especial esse momento, foi muito alegre, ainda bem que eu vi. E falando em coisa linda, a Fundação segue firme sendo resposta de Deus para tanta gente. Dá uma olhada nessa ação que está literalmente movimentando vidas. Quero agradecer a Deus por esse dia tão especial em comemoração do Dia das Mães. As mães bailarinas hoje experimentaram um pouquinho da aula, né, do plié, do élevé, do passé, e elas entendem que o balé é uma forma de posicionamento, postura, equilíbrio, atenção. Eu só quero dizer que eu amo a mamãe e eu sou muito grata que a mamãe está nessa terra e por criar de mim. Eu amo a mamãe. Agora, respira fundo, outra vez, porque vem aí a palavra renovada. Aquela palavra que chega no momento certo, sabe? Que toca, que direciona, que confronta, se precisar, mas sempre traz cura. Vamos juntos, então, para a palavra renovada. Amém, queridos? Ainda de pé, só mais um minutinho, quero ler com vocês o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podem sentar-se. Queridos, quando a gente medita nesse texto, e não só nesse, mas quando nós meditamos na palavra, o nosso coração sempre se inclina quando vemos as promessas de Deus. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos. Nesse texto, inclusive, fala muito daquilo que é bem-aventurado, é feliz, é próspero, que vamos dar frutos no tempo certo, que nossas folhas não vão murchar e que tudo que nós fizermos vai prosperar. Diga aleluia! Diga eu recebo. Amém? Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Ele diz lá em João 10:10 que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então é vontade de Deus para mim e para você. Porém, queridos, quando a gente lê esse texto, a gente vê que o Senhor nos mostra que há também uma outra conduta que não vai receber esse galardão, que não vai receber essas bênçãos. Aqui é como se tivesse dois lados. O lado do que vai receber e aquele que não vai receber. Aquele que será agraciado por Deus e aqueles que não serão agraciados por Deus. E muitas vezes nós perguntamos e dizemos e até pensamos, não é eu, não sou eu. Esse que não vai receber a bênção, que é o ímpio, que é o injusto, que é isso, não sou eu. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição? Não, Senhor, essa parte aqui não me cabe. Eu sou nota 10 em tudo, ou quase tudo. Mas hoje o Senhor trouxe essa meditação ao meu coração, porque infelizmente, queridos, é no meio do povo de Deus, onde está mais acontecendo isso. É no meio do povo de Deus, aqueles que conhecem da palavra, aqueles que conhecem o Senhor, que estão começando, ou já estão até inclinados a caminhar no caminho mau, a sentar junto dos escarnecedores, a dar ouvido àqueles que não acreditam no Senhor. Diga misericórdia. E esse é um retrato que não é novidade, queridos. Nós vemos o quanto nós somos hoje, o povo de Deus, motivo de chacota para alguns. E aí a gente se pergunta, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Muitos realmente têm sido perseguidos porque firmaram sua fé em Deus. Estão firmes inabaláveis na rocha que é o Senhor. Mas muitos têm brincado com a palavra. Têm brincado de ser cristão. E ainda dizem, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Postam coisas na internet. Têm posturas e atitudes que não têm agradado o coração de Deus. E eu e você, queridos, como um povo separado e escolhido dele, nós precisamos abrir os nossos olhos em que momento dessa comparação do justo e do ímpio, onde eu me enquadro, onde eu tenho estado a cada dia da minha vida. A cada dia, porque a nossa vida com Deus não começou ali quando a gente conheceu Ele, quando recebemos Ele como Senhor e Salvador, mas é uma caminhada diária, com desafios, com renúncias. Eu e você, querido, nós temos abdicado daquilo que agrada o nosso coração, para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus seja a primeira coisa do nosso dia, da nossa vida. Lá no livro de Tiago 1:22, o Senhor diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não adianta estarmos no culto, bonitos, lindos, maravilhosos, se o nosso coração está lá fora. Se a nossa mente, as nossas intenções não mudarem daqui para frente.
Essa palavra ela está sendo liberada aqui, vai ser liberada também nas bases. Mas sabe o que é que acontece? Cada um que receber essa porção vai fazer dela o quê? Márcia vai fazer o quê dessa porção? Você vai fazer o quê durante toda a sua semana? Qual vai ser a sua atitude? E a palavra que o Senhor ministrou num dia aqui no culto da madrugada foi essa. Lá no livro de Apocalipse 3:11 ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga, eu tenho uma coroa me esperando. Gente, como isso impactou a minha mente, meu coração. Eu digo, meu Deus, às vezes eu estou tão preocupada com as coisas aqui, o hoje, tenho que fazer isso, minha agenda, meu isso, meu aquilo, isso, e esqueço que eu preciso primeiro guardar o que Deus tem me entregue diariamente, porque se eu guardar, o Senhor tem me esperando uma coroa. Diga, Deus está me aguardando com uma coroa. Que bênção, que maravilha, queridos. Queridos, o passar tribulações, dias maus, angústias nessa terra faz parte, porque Ele já nos disse que teríamos dias maus e que nós teríamos dias em que clamaríamos, choraríamos, mas Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Então você e eu temos uma companhia diária, precisamos firmar nossos olhos nele. E hoje a palavra do Senhor como tema é: onde está a sua coroa? Será que o Senhor vai nos entregar ela? Será que nós vamos ser achados por Ele até aquele grande dia, para entrarmos na presença dEle e Ele nos entregarmos nossa coroa? Creio e espero que sim, que cada um de nós possa ter esse dia. Porque a coroa, queridos, ela não fala só de autoridade, de uma posição de governo, mas a coroa também ela fala de quê? De mérito, de honra, de campeão, de vencedor, alguém que batalhou, se anulou, negou a si mesmo e chegou o dia em que ele foi premiado. Diga glória a Deus. Então vai ter esse grande dia, queridos, do prêmio do Senhor para mim e para você. Mas antes desse prêmio chegar, que é a coroa da vida que Ele espera nos entregar, nós precisamos guardar o que nós temos, querido. O que Deus tem te entregado, que você tem banalizado? A palavra dEle, meditar nela, caminhar nela, renunciar às vezes um momento de ira, de raiva. Eu tenho a razão, eu vou lá, eu vou discutir, eu vou resolver. E muitas vezes o Senhor nos pede, cala. Porque Ele está tratando o nosso caráter. E Ele quer ser o juiz por nós, e nós queremos ser o nosso próprio juiz, ou o juiz dos nossos irmãos. E ali, queridos, nós precisamos começar hoje a meditar. Deus, o que eu tenho feito com o que eu tenho recebido de Ti? Todos os dias. Todos os dias algo Deus entrega para mim e para você. E lá em Apocalipse 3:11, o Senhor nos lembra isso, que precisamos guardar o que temos recebido. Porque existem várias promessas de Deus. Quantos aqui têm promessa? Amém? Você sabe falar qual é essa promessa? Você sabe dizer para Deus, Deus só me prometeu isso. E uma das promessas que eu velo nesse altar é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu creio que você também tem palavras dos tronos de Deus que todos os dias tocam no teu espírito e você traz a memória do Senhor. Pai, o Senhor me prometeu isso, o Senhor disse isso, o Senhor falou isso na tua palavra e eu estou velando por ela. Queridos, a palavra de Deus, ela é recheada de promessas, mas todas elas precisam vir ou estão acompanhadas de um princípio. É o que eu e você temos aprendido aqui no altar do Senhor, é nas células, é nos cultos, é nas nossas reuniões. Cada vez que você se alimenta da palavra, você está aprendendo algo, algum princípio, alguma lei divina que vai te levar mais para perto da tua coroa, da nossa coroa. Lá em Apocalipse 2:10, o Senhor diz assim:
que os que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida, que representa a vida eterna. Em 2 Timóteo 4:8, ele fala da coroa da justiça, que está preparada para todos que aguardam a vinda do Senhor. Lá em 1 Pedro 5:4, ele diz que haverá uma coroa de glória, que é prometida aos que pastoreiam e lideram o seu povo. Diga glória a Deus, oh, que bênção. Lá em Apocalipse 2:17, o Senhor diz que vai dar um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Isso significa que eu e você vamos ter uma nova identidade no céu. Aqui, os homens não nos valorizarem ou não nos entenderem, até nos julgarem por nossa fé. Mas lá no céu, você é autoridade, teu nome é novo, tudo novo, diga eu recebo. Diga glória a Deus. Lá no livro de Apocalipse 3:12, ele diz que o Senhor nos fará a coluna do seu templo. Queridos, que honra é essa? Um ser humano como eu e você, passivo de tantas coisas. O Senhor disse: se você guardar o que você tem, lá na minha glória, eu vou te colocar como coluna. Que honra, queridos, que privilégio. Só um Deus amoroso, maravilhoso, misericordioso pode nos entregar algo tão grande assim. Lá em Apocalipse 22:12, ele diz que o Senhor dará o galardão a cada um segundo as suas obras. Sabe por quê? Haverá uma recompensa específica para cada um. A do seu irmão vai ser uma, a sua vai ser outra, mas não menor nem maior, mas de acordo com as nossas obras. Cada um ganhará o seu galardão. Diga eu recebo, Senhor. Amém? Em Apocalipse 21, do 13:4, Deus fala da Nova Jerusalém, que quem vai morar lá vão ser os fiéis. Diga eu estarei lá. Diga eu e minha família. Em nome de Jesus. Estaremos lá. Amém? Pois lá é a morada dos fiéis. E lá haverá uma nova vida, sem dor e sem morte. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, como é lindo a gente ver as promessas de Deus. E tem milhares e milhares que cada um aqui pode lembrar e pode ler futuramente aqui e vai ver o que Deus está preparando. Mas sabe onde tudo começa? Diga, eu preciso guardar o que eu tenho. O que Deus já te entregou? Deus te deu uma nova vida, novas oportunidades. Tem testemunhos aqui, talvez, de pessoas que estavam no leito da morte, com já o atestado de óbito assinado, né, declarado, esse aqui não vive, não tem cura, essa enfermidade, e o Senhor botou de pé. Você é um milagre ambulante. O que Deus te deu, o que é que você está fazendo? Por que você não está no hospital falando desse Deus que te curou, te sarou, te tirou desse lugar de morte? E nós banalizamos o que Deus nos dá. Quantos livramentos Deus também não te deu na área financeira? Quantos livramentos o Senhor te deu no trânsito? Te deu em tantos lugares e nós banalizamos e muitas vezes nem glorificamos o nome dEle. Mas o Senhor tem muitas promessas para os seus filhos. Nós precisamos velar elas e andar pelo caminho ao qual Jesus deixou como modelo. E qual é o modelo que Jesus deixou para mim e para você, queridos? Renunciar ao pecado. A palavra diz que em tudo, Ele não pecou. Outra coisa, Jesus serviu. Eu e você, diante do que nós temos recebido, nós estamos servindo a Deus? Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem falar direito. Não, eu me tremo todo. Queridos, você não sabe como é que eu estou aqui. Mas é uma missão e Deus vai te capacitar. Sabe o que é que eu e você precisamos dizer para Deus? Deus, eu estou aqui, me usa. Fale isso para Ele, diga, Senhor, eis-me aqui, me usa. Como o Senhor achar melhor. Talvez não seja cantar, porque até eu tentei, queridos. Até eu tentei, não cantar, mas tocar.
Comprei uma bateria quando eu tinha minha adolescência ali, comecei a trabalhar, já tinha meu primeiro trabalho. Gente, eu achava tão lindo, como acho até hoje. Eu acho tão lindo o Levi, tão novo nessa bateria. Meu Deus, que honra, né? Uma criança tão linda dessa. E me ajuda na rede, tá? É o menino do som da rede agora. É uma criança muito amada. E eu, com meus 20 e poucos anos, decidi que queria tocar bateria. Coloquei meu investimento, comprei a bateria, tinha um instrutor pessoal para lá. Gente, eu não consegui, não foi. Tive que vender a bateria. Antes disso, quis aprender violão. Não, eu vou aprender a tocar violão. Coloquei o violão, comprei o violão, um senhorzinho ia me ensinar lá na minha casa. Tinha dia que eu dizia, diz para ele ir embora que eu estou com sono, era sábado bem cedinho. E ele, como já era de idade, chegava cedinho mesmo. Aí eu dizia, mãe, diz para ele que eu ainda não vou hoje não, que hoje não tem não. E ele na minha casa, queridos. Gente, quando não é ministério, quando não é chamado, não adianta. A bênção bate na porta e a gente não aproveita porque a gente não é para aquilo. Eu não nasci para música, apesar de gostar do louvor. Meu Deus, como Deus ministra através do louvor, através da vida desses irmãos que estão aqui no altar. Mas não foi esse o meu chamado. E você talvez pense assim, se não for para cantar, então eu não tenho chamado. Se não for para dançar, se não for para pregar, eu não tenho chamado. E eu quero te dizer que você tem um chamado. Você tem um chamado para ganhar aquele colega, sabe? Aquele colega lá da escola, os jovens aqui que ainda fazem faculdade, os que estão na sala de aula. Você está ali para ser luz. Você está ali para ganhar aquela vida. Sirva, porque a primeira coisa que Jesus foi modelo. Ele não saiu pregando e falando, a primeira coisa ele fez para ensinar através da sua vida. E outra coisa que Jesus fez, queridos, foi amar. Amar. Jesus amou os perdidos, amou aqueles que a sociedade excluía e curou, sarou, libertou. Então eu e você temos um chamado poderoso. Diga glória a Deus. E dentro dessa palavra, querido, que nós lemos do Salmo 1, Deus me deu 3 coisas. Para mim e você guardar, para a gente não perder a nossa coroa. E a primeira coisa é guarde o seu coração. Que está lá no versículo 1, que diz assim, não segue, não anda, não se deixa levar pelo conselho dos ímpios. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ou como eu posso ser essa pessoa? Em Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, queridos, observe de quem você está recebendo orientação. De quem você tem se aconselhado. Numa situação de emergência, numa situação de família, numa situação financeira, quem tem sido o modelo? Ou a pessoa que você tem procurado para te orientar, para te dar respostas que muitas vezes você não sabe, que até na Bíblia já tem, mas às vezes naquele momento a gente nem isso consegue procurar. E outra, a contaminação, queridos, vem quando a gente permite que essas pessoas que não têm o temor do Senhor, ministrem no nosso coração. E ainda vem com discurso, Deus é amor, Deus perdoa, separa, não tem nada a ver, não, esse casamento realmente não dá certo, pelo que tu me falou, não vai dar certo, separa. Não, fala assim, fala assado, fala que tu quer isso. Queridos, quando a gente segue o conselho do ímpio, nós estamos entregando aquilo que Deus nos deu como verdade. Ele diz que vai ser bem-aventurado, feliz, próspero, aquele que não ouve esses conselhos. Então, em nome de Jesus, queridos, se você se aconselhava com pessoas ímpias, pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que falam de tudo, menos da verdade da palavra, reveja. Guarde o que você tem, guarde o seu coração. Você não tem ideia da contaminação que o coração pode receber de uma palavra que uma pessoa pode liberar sobre sua vida num dia mau, num dia que você está triste, num dia que você está desanimado. Sai dessa igreja.
Sai dessa célula. Esse líder, eu já tive nessa liderança, eu não gosto dele não, ele é assim assado. Queridos, ninguém é perfeito. Se alguém quer aqui uma igreja perfeita, eu sinto muito em dizer que ela não existe. Que eu e você estando numa, a gente já coloca ela em perfeição, porque somos humanos, passivos de erro, temos debilidades, temos um caráter que precisa todos os dias ser moldado, ser transformado pelo Senhor. Então, o que eu e você precisamos fazer, queridos, para guardar o nosso coração, o Salmo 119:11, Davi deu a dica para mim e para você. Ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está passando alguma guerra, filho? Vai na palavra. Está passando alguma tribulação no casamento? Vai aqui nos textos de provérbio que fala de família. Vai em Salmo, o que Deus quer falar comigo. Deus não quer mudar primeiro minha mulher, o meu esposo, quer primeiro mudar você. Quer primeiro te mudar, te restaurar, te transformar pela palavra, para que você seja modelo para os outros. Diga glória a Deus. Então, queridos, essa é a primeira área da nossa vida. Feche teus olhos e vamos orar pelo coração, amém? Diga comigo: Senhor Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Senhor, rocha minha, redentor meu, me ajuda a vigiar o que entra no meu coração, para que as palavras que saírem da minha boca sejam para edificação, para crescimento de outras vidas. Que a Tua palavra seja o meu manual de vida, que eu ame a Tua palavra e medite nela todos os dias, em nome de Jesus, amém. Está selado teu coração, amém? O meu coração, amém? A segunda coisa que eu vejo nesse versículo 1 de Salmo 1, ele fala sobre guardar os nossos pés, que diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, aonde eu e você, onde nossos pés têm nos levado, aonde nós temos entrado, queridos, onde eu tenho decidido ir, pela minha vontade, pelas minhas emoções, esse caminho que eu tenho seguido tem me levado para perto ou para longe de Deus? É uma meditação, queridos, que muitas vezes a gente diz: é fácil a gente seguir a Cristo, é aqui, é um caminho reto. Mas a porta do mundo, como diz a palavra, a porta que vai para a perdição, ela é imensa. E ela tem suas facilidades. Já a porta e a estrada, o caminho que leva à salvação, ela é pequena, ela é estreita. E infelizmente a palavra de Deus diz: poucos são os que entram por ela. E esse é um alerta, queridos. Isso é um alerta para mim e para você como igreja do Senhor. Porque o caminho que o Senhor tem para nós é de renúncia. O caminho que o Senhor tem para nós é dizer não para aquela roda de amigos que toda semana te chama para o churrasco, para a cerveja, para a festa, e você aí fica se tremendo, e aí eu queria ir, mas eu não posso. Querido, decida pelo caminho. Decida guardar o que Deus já te entregou até aqui. Decida não ir para aquela bocada, para aquele lugar onde os amigos só falam de festa, de mulher, de lugar, que zombam das coisas de Deus. Decida mudar a rota. Decida colocar teus pés na direção certa. E qual é essa direção, queridos? A direção que está na palavra. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas que vêm do Senhor. Olhe para os seus pés hoje, olhe para a sua caminhada diária. Há uns anos atrás, quando eu me converti, a minha líder na época, eu trabalhava numa escola católica, e ela disse: você não vai conseguir ficar muito tempo aí.
E eu, com a visão ainda recém-convertida e a visão materialista, porque achava que Deus não era tão poderoso assim, e eu dizia, não posso perder esse emprego, porque e aí minhas contas, e as contas que eu tenho, não. Ela dizia uma coisa e eu no meu coração, não, eu tenho que continuar aqui. É aqui que eu vou prosperar, porque é aqui que eu pago minhas contas. Queridos, não passou acho que nem 2 anos do que ela me falou. Eu fui convidada, né, a sair da escola. E naquele tempo, Deus trouxe a memória, que não era mais aquele caminho. Que Ele tinha um outro caminho de muita excelência para mim, e que ali eu não estava aprendendo o que eu precisava, e principalmente ensinar o que estava na palavra. E aí, queridos, é um confronto, né? Quantos de nós já vivemos situações assim, que você tem que escolher ou servo a Deus, ou servir a Deus, renunciar àquilo, ou ganhar muito, ser bem-sucedido, melhorar na carreira, receber uma promoção, ganhar um título. E aí o caminho, qual que você tem escolhido? E eu quero lhe dizer, escolha o caminho que leva à salvação. Ele é estreitinho, ele é apertado, ele vai ter dia mau, ele vai ter dia difícil, mas o melhor de todo, em que todos eles, Deus estará contigo. Amém? Que você tem é muito precioso, queridos, para ser lançado aos porcos. A sua vida é muito preciosa. A sua salvação é festejada no céu. Você já pensou? Ninguém pode dar valor a teu dia, o dia que você encontrou Jesus, mas no céu tem festa, tem anjo tocando trombeta, tem festa, tem galardão lá no céu sendo preparado para você. Então guarde o que você tem. Mas a terceira coisa que eu e você precisamos ainda guardar é a nossa boca. E nesse mesmo texto de Salmo 1, versículo 1, ele diz lá, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, queridos, são aqueles que zombam da fé. São aqueles que falam mal mesmo, sabe? Aquele que fala mal de pastor, fala mal de cristão, fala mal de quem serve a Deus, fala mal até da própria pessoa, do Senhor. E lá em Provérbios 18, 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que nós temos liberado com a nossa boca? O que nós temos dito através dos nossos lábios? Que tipo de palavra tem saído dos nossos lábios? Nós temos levantado as pessoas, trazido elas para a luz de Cristo, ou nós temos derrubado essas pessoas, dizendo palavras que vão levá-las para longe do caminho do Senhor? Nós precisamos, queridos, aprender que uma palavra liberada, ela vai produzir frutos, seja bom ou seja mal, seja de vitória ou seja de derrota. E aí eu vou dar mais um testemunho meu. Quando eu trabalhava, logo que eu fui contratada, né, pela prefeitura, isso quase 30 anos atrás. Foi logo que eu saí da faculdade, eu já passei em concurso e já entrei para ser professora. E naquele período eu não tinha experiência nenhuma, que a vida, a prática que traz, né? Eu tinha um diploma, mas não tinha prática. E aí o que eu saía da escola moída, quebrada, e eu só dizia, meu Deus, o que é isso? É muito ruim, não dá certo, é difícil. Gente, eu liberava tanta maldição sobre a minha sala de aula, meu trabalho, que vocês não têm noção. Quando eu saía de um turno, eu cheguei a trabalhar 3 turnos como professora. Mas nesse período que eu estava em 2 turnos, eu saía do primeiro, e em casa engolia, e ia para o segundo. Aí eu dizia assim, vou para o segundo round. Eu não entendo muito bem de jogo, né? Mas eu sei que é de boxe, né? Primeiro round, segundo round, ou seja, guerra, briga, massacre. E era essa a minha palavra, queridos. Pensem como eu liberava maldição no meu ambiente de trabalho. E ali, queridos, era desse jeito mesmo. Era menino brigando, era menino fazendo isso, era um correndo para trás do outro. Um dia eu fui segurar a porta para o menino não correr para fora, ele machucou meu dedo, passei um mês com o dedo roxo.
porque tentei conter o menino na força da mão, ali segurando a porta. Queridos, isso foram experiências que eu colhi por causa da minha boca. E hoje, quando eu chego num lugar que eu entendo que vai depender de mim, os céus daquele lugar, eu já declaro, Deus tem um propósito nesse lugar. Eu não vim aqui por acaso. Se eu estou nesse lugar aqui, Deus tem um plano para mim. Senhor, qual é o teu plano? Me faz ver qual é a tua vontade aqui, para que eu libere a tua vontade nesse lugar. É salvar, é falar do teu reino, é pregar a Bíblia, é ser conselheira. O que é, Senhor? Só me diz o que é para mim fazer segundo a tua vontade. Mas, queridos, quantos de nós hoje, como cristãos, estamos colhendo o fruto da nossa boca, o fruto da nossa palavra liberada? Não dá, não consigo, não posso, não é para mim. Isso não foi feito para mim. Esse salário não dá para nada. Eu creio que aqui na Renovada não tem gente que fala isso, amém? Você vai declarar: esse salário é próspero, vai cobrir, ainda vai sobrar para abençoar quem dele necessitar, amém? Então, queridos, Deus hoje Ele nos convida a isso, nos convida a guardar a nossa boca, a vigiar as palavras que estamos liberando, a vigiar que declarações nós estamos dando do nosso ambiente, seja familiar, seja profissional. Em tudo, Deus pede só uma coisa para mim e para você. Diga: dar glórias a Deus. Repita: dar glória a Deus. Foi a única coisa que ele disse, em tudo ainda. Mas está difícil, está apertado, está faltando. Ele mandou fazer o quê? Dar glória. Está faltando dinheiro para pagar a conta, o que ele mandou fazer? O menino está dando trabalho lá em casa, eu não sei mais o que eu faço na fase da adolescência, eu tenho que dizer? Glória a Deus, vai dar certo. Vai mudar, vai dar certo. Vai acontecer, porque Deus mandou que eu fizesse dessa forma. Sabe por quê também, queridos? Algo muito sério que às vezes a gente não sabe. Mas lá em Mateus 12, 36, 37, o Senhor diz assim. Grave bem esse texto, querido, porque isso aqui é um susto. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Isso aqui, queridos, o fruto que nós hoje colhemos não é maldição, muitas vezes não é maldição, não é problema do outro, fomos nós que liberamos. Foi as nossas palavras ditas na ira, na raiva, no medo, jogamos aquela palavra e agora estamos colhendo o fruto. E tem mais, o Senhor disse: pelas tuas palavras, tanto vocês vão ser justificados, mas também serão condenados. Diga: misericórdia. Então vamos orar pela nossa boca, amém? Fecha teus olhos e repita comigo: Deus amado, consagro a minha boca a Ti, que as palavras que saem dos meus lábios sejam para a edificação, para liberar vida, para declarar a Tua palavra, para derramar sementes de cura, para derramar e promover mudança de vidas, que o meu coração esteja ligado à Tua palavra e os meus lábios sejam o canal que o Senhor vai usar para curar, restaurar, exortar, animar, salvar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, encerrando esse momento da palavra, eu te pergunto: você quer guardar o que você tem? Você tem muito. Você tem um tesouro do céu. Você tem Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que Ele morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, ou seja, mérito algum nosso.
Nós não tínhamos nada e não éramos nada, e assim mesmo Ele se doou por mim e por você. E aí nós banalizamos o que Ele tem nos dado. Nós não damos crédito. Ah, foi legal o culto. Ah, foi bom a célula. Queridos, Deus não quer ouvir isso de mim, de você. Ele quer ouvir de mim, de você. Eu quero mudar, Senhor. Eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. Senhor, eu ainda faço isso, eu ainda penso assim, eu ainda falo assim, eu ainda estou indo por esse caminho. Senhor, eu não quero perder a minha coroa, o meu galardão que o Senhor está preparando. E eu quero te convidar a ficar de pé, querido. E eu quero te convidar a fechar teus olhos e você começar a buscar no teu coração que áreas da sua vida Deus ainda bate na porta e você está resistindo em entregar para Ele. É a área emocional, é a área financeira, é os seus relacionamentos, é algum pecado que é difícil de abandonar. O Senhor diz na palavra dele que Jesus veio para tirar a cegueira, dar vista aos cegos, veio para libertar os que estão presos e tirar das trevas os que estão em cárceres. Eu não sei se você está cego por alguma coisa, se você está com as mãos, o corpo amarrado em algum pecado, ou se você está mergulhado nas trevas. O Senhor, Ele veio para isso. Foi para isso que Jesus se sacrificou naquela cruz. Foi para que você pudesse ter o teu galardão com Ele no céu. Porque sempre foi projeto de Deus que o homem vivesse ao lado dele. Foi o projeto no Éden. Satanás tentou minar esse projeto, mas esse projeto não morreu. E esse projeto está à minha e à sua disposição todos os dias. Vamos conferir a nossa agenda da semana aqui na Igreja Renovada. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada, um tempo poderoso de oração logo no começo do dia. E na terça-feira, às 19 horas, nós temos a série Restaurando o Altar de Deus. Na quinta-feira, nós temos Célula nos Lares. E na sexta e no sábado, às 19 horas, nós teremos uma conferência de Homens de Honra, um convite para todos os homens da cidade. Essa semana não teremos rede de jovens. E no domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, rede de adolescentes. E às 10 e às 18 horas nós temos o culto de celebração. Acesse renovada12.com.br para descobrir qual é a base mais perto de você. Como você será lembrado? Eu quero saber o que Deus espera de mim como pai. Conferência Homens de Honra, dias 30 e 31 de maio, às 19 horas na Igreja Renovada, com o pastor Maxi Souza. A Bíblia diz que se ele venceu o mundo, nós também venceremos, não é assim? A partir da cruz, gente, o difícil passou, para nós ficou a parte fácil. Por exemplo, você não precisa morrer por ninguém, mas você tem que viver para uma geração. Você não precisa dar sua vida pela sua família. Não, você tem que viver por ela. Porque alguém já morreu pela sua família. Ai, eu morreria pela minha esposa. Não precisa, Jesus fez isso por ela. Ai, eu morreria pelos meus filhos. Não, Jesus fez isso por eles. Você precisa viver para os seus filhos. Não precisa morrer por eles. E viver para uma geração é cumprir o seu propósito. A honra começa em casa. Venha responder a este chamado você também. Onde estão vocês, homens corajosos? É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou, eu vou, eu vou.
Aguardamos vocês. Sexta e sábado tem conferência Homens de Honra às 19 horas aqui na Renovada. Todos os homens de Rio Branco estão convidados. E se quiser rever esse programa, quarta-feira às 9 horas da manhã nós temos reprise ou a qualquer momento no canal do YouTube da Igreja Renovada. Que Deus abençoe a sua semana e até o próximo Deus Tem o Melhor.